Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. E o cristianismo foi fundado por quem? Nós temos duas perguntas aqui quando a gente chega no cristianismo. Por quem foi fundado o cristianismo é a primeira pergunta que nós vamos responder agora. Por quem foi fundado o catolicismo? É a segunda pergunta que nós vamos responder já na próxima, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, vou colocar primeiro o problema. Diante da excepcionalidade do apóstolo Paulo, porque ele é muito bom, prega muito bem, fala muito bem, tem um conhecimento excepcional, maravilhoso, faz uma teologia que até Pedro elogia nas suas cartas, né? São Pedro fala, porque o Paulo fala umas coisas maravilhosas e tão complexas que o pessoal confunde tudo, né? Leiam depois a carta de Pedro, né? Falando de Paulo, né? Que é um teólogo, é um cara especulativo, que, sei lá, ele é capaz de falar da justificação lá em Romanos, como nós estudamos em outro momento, de uma maneira tão precisa, depois da vida nova em Cristo, depois quando tem um problema que é resolvido lá pelo ano 49 e 50, no chamado Concílio de Jerusalém, é ele que dá a solução do problema. Quer dizer, um pensador, é um filósofo, é um cristão, é um apóstolo, é um comunicador, Paulo é Paulo, né? O grande Paulo. Logo, o pessoal começou a dizer que o cristianismo foi fundado por Paulo. No fundo, Jesus não quis fundar uma igreja. Porque se você me fala, não, mas está lá em Mateus capítulo 16, 18 e 18, 17, a gente pode ir lá, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí eles vão falar, tá vendo, está no futuro, edificarei. Mas ele edificou de fato? Ficou a promessa. Será que Jesus edificaria a sua igreja quando Paulo se convertesse? Olha a esperteza. Ou Jesus edificaria a sua igreja, ele mesmo edificando a sua igreja? Essa é a questão. Bom, posta a questão, é preciso dizer que quando Paulo chega ao cristianismo, Atos capítulo 9, lembram? Conversão de São Paulo? Atos 9. Quando Paulo chega ao cristianismo, então a gente vai voltar aí 7 capítulos antes. Atos capítulo 2, já diz assim, 2:42. Os cristãos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Já tem uma espécie de estrutura, quer dizer, essa comunidade que Jesus deixou antes de Paulo chegar, já está unida na doutrina dos apóstolos, que é o que a gente chama de fé. Na comunhão fraterna, que é o que a gente chama de organização da igreja. Na fração do pão e nas orações, que é o que a gente chama de sacramento. Vocês sabem que para alguém estar em plena comunhão com a Igreja Católica, com a Igreja de Cristo, nós analisamos esses 3 pontos. Se tem fé, se tem os sacramentos e se tem a comunhão com a organização da Igreja. Fé, sacramentos, regime. Para alguém ser plenamente católico, tem que ter essas 3 coisas. A fé, os sacramentos e o regime que Jesus deixou para a sua igreja, que nós podemos analisar na segunda pergunta um pouquinho. Então, se Paulo chega no capítulo 9, Paulo vem posterior e já tem tudo isso na igreja, significa que Paulo não teria fundado tudo isso. O argumento cai aqui mesmo. Outra coisa, se Jesus Cristo não foi o fundador do cristianismo, com certeza Paulo não teria sido, já que este chegará à fé cristã bem depois e as coisas já estão organizadas. O dinamismo de Paulo, sem dúvida alguma, foi muito importante para o cristianismo. Contudo, uma leitura tranquila dos Atos dos Apóstolos nos mostra uma igreja já estruturada quando Paulo chega a ela. Num segundo momento, é preciso ver
que a igreja foi fundada por Jesus. Eu vou acrescentar uma outra palavra que às vezes vocês nem pensam. A gente fala Jesus Cristo é o fundador da igreja. Jesus Cristo não é só o fundador, ele é o fundamento também. É fundador e fundamento. Tá? Porque um fundador de uma coisa, ele pode fundar uma coisa, mas não pertencer àquela coisa. Pensem bem, eu posso fundar uma empresa, mas eu já não pertenço a essa empresa. Mas eu fundei, está lá fundada. O fundamento não tem como tirar, porque senão cai tudo. Então Jesus Cristo, que ele seja fundador é fraco. Que ele seja fundamento é muito forte. Que ele seja fundador é muito bom, mas que ele seja, além de fundador, fundamento é ótimo. É ótimo. Vamos provar que Jesus Cristo é fundador e fundamento, porque se eu provar isso, eu provei que Paulo não é fundador do cristianismo. Então a primeira coisa é essa passagem, né? A passagem que Jesus Cristo promete edificar a sua igreja. Realmente está no futuro, né? Edificarei. Portanto, essa passagem não prova tudo. É apenas uma promessa. Mas a promessa ainda não é a realidade factual, né? Então precisa esperar mais. Como nós, católicos, não nos baseamos em apenas um versículo da Escritura, mas a gente procura olhar toda a Escritura e toda a tradição como lugar de interpretação da Escritura, vamos entender isso aqui. Por exemplo, o fato de Jesus Cristo ter reunido um grupo de discípulos parece uma repetição do fato de Moisés ter reunido o povo de Deus que vai se chamar Israel. Mas esse grupo de discípulos de Jesus tem uma oração característica, que é o Pai Nosso. Pois bem, o povo de Israel também tem uma oração, Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é somente um, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, de todo o entendimento, e trarás gravado em teu coração. Lembra dessa passagem? Deuteronômio 6. É a Shema. O judeu reza isso o tempo todo, é como uma coisa repetitiva, é como o Pai Nosso para nós. Pai nosso que estás no céu 50 vezes durante o dia. Pois bem, ele, Shema Israel, ouve o Senhor nosso Deus, o Senhor é somente um, amarás o Senhor teu Deus. Isso é o Pai Nosso do judeu. Interessante, o grupo de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus tem uma oração. Foi reunida por Moisés. O novo povo de Deus também tem uma oração, que é o Pai Nosso. Outro assunto. O grupo dos discípulos que Jesus escolhe consta inicialmente de 70 pessoas. Vocês lembram que Jesus escolheu 72 discípulos no momento? Está no livro em São Lucas. Pois bem, na tradição judaica, 70 são o número das nações, o número da universalidade. É o 7 da perfeição, no qual você acrescenta um 0. É o número aberto. Também são 70 anciãos de Israel que recebem o Espírito em Números capítulo 11. Recebem o Espírito 70 anciãos e 70 são os discípulos de Jesus. Universalidade com Moisés, todos recebem o Espírito e na igreja todos recebem o Espírito. Vamos dar mais um passo. Os 12, Jesus escolhe 12 apóstolos. O povo de Israel constava de 12 tribos. Isso é muito significativo também. Quer dizer, assim como o antigo povo de Deus, assim como o povo de Israel tem 12 tribos, de maneira semelhante o novo povo de Deus tem 12 apóstolos. Outro passo. Entre os 12, um tem a primazia. Ele aparece sempre com o seu nome em primeiro lugar. Em Marcos 3:13, em Lucas 6:12. É ele que dá sempre resposta às perguntas, em Mateus 16:16, por exemplo. É Pedro que tem a garantia de que Jesus não vai permitir que ele erre. Lucas 22:32. Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e tu
confirma os teus irmãos. É o único que recebe esta oração. Os outros apóstolos não recebem essa oração. O destaque de Pedro no cenário, né? No povo de Israel sempre tem alguém destacado. Alguém que tem uma dupla porção do Espírito, vamos dizer assim. Alguém que protege a comunidade, que leva adiante o seu povo, né? Outra coisa interessante que a gente observa em semelhança com o antigo povo de Israel, a instituição da Eucaristia é a conclusão de uma aliança, e como a aliança é a fundação concreta de um povo, assim como o povo de Israel surgiu do mistério da aliança no Monte Sinai. O novo Israel de Deus, que é a igreja, surge da aliança, da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Semelhanças e paralelismos com o Antigo Testamento. Quer dizer, tudo isso não é uma passagem que prova que Jesus fundou a igreja. É todo um contexto interpretativo com várias passagens. A gente tem que abrir a mente para entender a Escritura naquela linha que nós escutamos em Lucas, na passagem dos discípulos de Emaús, se eu não me engano, Lucas 24. Quando Jesus está passeando com os discípulos de Emaús, de repente os discípulos falam assim, em algum momento eles falam assim: não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho. Claro que está se referindo às Escrituras de Israel, porque não tinha nenhum livro ainda do Novo Testamento escrito, nada. E de fato o texto bíblico fala que Jesus explicava tudo aquilo que Moisés e os profetas tinham dito dele na antiga lei. Então é muito interessante que é preciso ter uma leitura ampla da Escritura para entender que aqui Jesus está se colocando não somente como fundador, mas também como fundamento, através de várias semelhanças com o Antigo Testamento. Mais ainda, os nossos antigos padres entenderam que quando perfuraram o lado de Jesus e saiu sangue e água, ali eles viram o símbolo do batismo e da Eucaristia. A água do batismo, o sangue da Eucaristia, que são justamente os sacramentos que envolvem o próprio Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembram? O que é a igreja? Um mistério de salvação. E ao ladrão, que de repente se torna bom, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não adianta dizer que tem outra leitura esse texto, porque no grego é isso mesmo. No grego não está escrito: hoje eu te digo, : estarás comigo no paraíso, que é uma leitura protestante do texto. É errado, porque no grego não está assim. No grego está escrito: hoje estarás comigo no paraíso. Inclusive eu discuti isso uma vez com um evangélico e mostrei o texto grego para ele. Ele teve que falar: olha, não tem como contestar o grego, né? Então não tem 2 pontos aqui, né? E não tem, né? Hoje estarás comigo no mistério de salvação que se dá na cruz. Para que existe a igreja? Para continuar a obra de salvação de Jesus. Depois a gente pode continuar aprofundando nessa ideia também. Quer dizer, a igreja não foi fundada por Paulo, ela foi fundada por Jesus, e essa fundação tem uma longa explicação, não somente em um texto, mas em vários textos que se autoexplicam. É o que a gente chama de tipologia. A Bíblia tem uma espécie de um entendimento intrabíblico. Quer dizer, a Bíblia, em certo sentido, ela se explica, né? A igreja capta essa explicação porque ela é o espaço interpretativo da Sagrada Escritura. Então, Jesus Cristo é fundador e fundamento.